O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus, destruir suas riquezas em meu coração. Santo de Deus, tão suave, Israel, doce Espírito, Santo de Deus. Então, irmãos e irmãs, veja o Evangelho de hoje, como Jesus vai deixando claro as coisas. Olha, ele contou uma parábola e eles não entenderam, então ele depois deixou bem claro, né? Ele diz: olha, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então fica uma coisa bastante clara isso, a gente entender. Então ele é a porta pela qual nós seremos salvos. Quem entra por ele, quem escolhe ele como Senhor, quem acolhe a sua palavra, quem segue os mandamentos, quem procura seguir, encontrará pastagem. Encontrará, depois ele vai dizer: eu vim para que tenham vida, não só vida humana, mas vida eterna, a vida em abundância. Então essa clareza, para que nós possamos permanecer. Porque nós vivemos um tempo em que vai ficando tudo muito aguado, tudo muito relativo, parece que tudo é possível, tudo é igual, né? E até em termos de crenças. Então nós temos que ter essa convicção, senão perdemos o sentido de quem nós somos. Nós somos cristãos, católicos,
Nós cremos que Jesus é Deus, cremos na sua palavra. Nós anunciamos isso para o mundo e somos chamados a testemunhar isso para o mundo. E Jesus tem falado, também nos chamado a atenção para isso. Tanto tanto no rebanhão e também agora, o Senhor nos chamou a atenção para esse mesmo tema. E, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, então não há outro. São Pedro diz isso aqui de novo, né? Que não há outro aonde nós possamos ser salvos. Então, essa semana de adoração também tem esse sentido de reavivar em nós aquilo que é a nossa pedra angular. Então, quando eu saio de casa e venho adorar Jesus, então isso não é perda de tempo, isso que é o necessário. E Jesus disse isso. Lembra da Marta e Maria? Quando a Marta estava fazendo um monte de coisas, Jesus lá sentado na sala, né? E ela fazendo coisas que ela achava importantes. E olhou para Maria, achando que a Maria não estava fazendo nada, não estava ajudando. Mas quem não estava ajudando era ela. Jesus disse para ela: olha, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte daquilo que é necessário. Então, veja a importância de nós termos essa semana de adoração. Nos resgata na nossa vida aquilo que é o necessário. Nós somos muitas vezes essa Marta, que fica agitados e preocupados com um monte de coisa. E nos esquecemos de que o necessário primeiro é nós escutarmos o Senhor, adorarmos e escutá-lo. E a partir dessa escuta que vem a missão. Todo o resto vem de nós dobrarmos o nosso joelho e escutarmos Jesus. Então, veja, Jesus vem reforçar aquilo que Ele tem falado para nós. Agora vem confirmar na sua palavra. Eu sou a porta. Quem antes de mim, os que vieram depois, são ladrões e assaltantes, que vêm para matar, roubar e destruir. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. E nós temos que ter paz nisso. Paz. Ter a certeza de que, não tem outro caminho. Só tem um caminho. Que é Jesus. Eu sou a porta. Quem entra por mim é salvo. É isso. E isso nós precisamos anunciar, testemunhar para todo o mundo. E por isso que os mártires morreram e perderam a vida. Porque eles tinham essa convicção disso. Senão não tem sentido nenhum. Eles teriam perdido a sua vida em vão. Se tudo é possível, se eu posso fazer tudo, tudo um pouquinho, não. Eles não incensaram com o imperador, eles não... Então, resgatar isso, essa certeza de que esse é o caminho. É estar com Cristo, caminhar com Ele, fazer a sua vontade. E lembrar também que hoje vamos falar sobre esse pecado capital, que nós muitas vezes tratamos como brincadeira. E até rimos bastante quando falamos sobre ele, infelizmente, que é a gula. Que é algo que, de fato, ela é um grande mal, porque ela vai, essa aqui que é, no fundo, traduzindo, a gula seria a loucura do estômago, onde a gente vai, não mais movido
pela concupiscência da carne, a gente vai vir então, aquele meio que é o alimento, que seria um meio, um dom de Deus, que é um meio para nosso sustento, para a vida, ele se transforma agora em um fim, onde a pessoa então vive para satisfazer-se. Então passa em torno da sua vida, em torno da comida. Claro, muitas vezes exagerando ela, comendo demais, mas não só isso, ela também vai para esse lado do requinte, né, das coisas, também vai, né, a pessoa passa a sua vida em torno disso. Então quando a pessoa tem, né, algo para comer, ela está satisfeita. Quando não tem, está infeliz. A gente vê São Paulo, por exemplo, né? Ela diz, né, sei viver na abundância e na pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente dá tudo para o nosso corpo vai nos trair. Entende? Ele não pode receber tudo que os impulsos do nosso corpo, nós não podemos satisfazer o nosso corpo tudo que ele quer. Ele precisa ser educado. E a alimentação tem que entrar nesse caminho. Ela deve nos ajudar a servir a Deus. Ela é necessária, ela é boa. Nós precisamos entrar nesse caminho. Ela também tem que servir. Nós temos que ter uma atitude espiritual diante da comida. Por isso, por exemplo, a própria oração antes da alimentação. É não encher, né, o prato não. Agradecemos a Deus, rezamos, sentamos à mesa, em convivência fraterna. Louvamos a Deus pelo aquele alimento, agradecemos, mas não vivemos em torno dele. Hoje a gente acorda pensando no café, depois do café está pensando no almoço, do almoço está pensando na janta, depois, quem sabe, tem que fazer uma coisinha. Está sempre em volta disso. Então isso e o fruto espiritual, quando a gente realmente apoia a nossa vida na carne, isso vai gerando vários outros problemas. A gula, quando ela entra, ela traz a ira, a preguiça, o espírito de desobediência. Então quando a gente vai levando uma vida, né, dessa forma, dando a abertura para que a gula vá crescendo em nós, ela vai gerando toda ela vai trazendo seus filhotes juntos. A gente fica mais impaciente, a gente reclama de tudo, a gente está com raiva, a gente tem preguiça, desanima, não quer obedecer. Então, o jejum também nos deixa de prontidão, fortalece o espírito. Então, jamais devemos tratar como se não fosse nada. Não, ela é um pecado, ela é uma ofensa a Deus. Então, de fato, eu preciso ter atenção a isso, porque ela vai minando a minha vida espiritual. Então, a gente precisa, não desprezar o alimento, mas colocá-lo dentro do plano de Deus, uma atitude espiritual diante dele, onde ele me fortalece a minha saúde, que é um dom de Deus, fortalece o meu corpo para que eu possa trabalhar o necessário. Então, é um alimento que nos dá a vida. Um dos filhotes da gula é a luxúria. A pessoa que não consegue se conter na alimentação, muitas vezes pode acontecer de cair em pecados ligados à luxúria. Pensamentos, atitudes, atos. Por quê? Porque as duas estão ligadas ao prazer e à vida.
Uma ligado à procriação, ligada à vida, mas também como a alimentação também está ligada à vida, o sustento da vida. Então, só que as duas estão, Deus dispôs delas de uma forma para que a gente pudesse viver, colocou o prazer para que a gente pudesse sobreviver. Imagina se a gente fosse comer e parecesse, desse um espinho na tua garganta, assim, né? Cada vez que você fosse comer qualquer alimento, doesse, a gente ia morrer. Então Deus colocou o gosto, o prazer da comida. Isso é dado por Deus justamente para que a gente possa viver, senão a gente morreria. E a mesma coisa a própria sexualidade. Se de fato fosse uma coisa que trouxesse uma grande dor, né, acabaria a humanidade, a vida terminaria. Então Deus dispôs uma coisa agradável também para que a vida pudesse acontecer. Só que o que acontece? Então as duas estão ligadas aos sentimentos de prazer. Então quando eu não controlo a minha gula, eu não refreio meus instintos, né? Ou seja, diante de um alimento, de um doce, eu vou indo fundo, eu não refreio o meu anseio de prazer. Eu vou me guiando pelos meus instintos. E de fato, então, o que acontece? Quando chegar a tentação nessa área, só que nessa área da luxúria, também nessa área do prazer, a pessoa muitas vezes vai acabar cedendo, porque não se exercita, não se domina diante de algo que ela gosta, de que ela sente prazer. Então a gente percebe que a gula que parece tão inofensiva, ela é terrível. Se a gente não cuidar, ela vai minar toda a nossa vida espiritual e pode nos levar a pecados gravíssimos, e até sim de fechamento para Deus, de revolta contra Deus. Então precisamos realmente ter atenção. Basta que a gente realmente cultive esse espírito de mortificação, de gratidão, né? Realmente a gente saber, né, dar um sentido espiritual para o alimento na nossa vida, que não haverá maiores problemas se nós nos educarmos nisso. Só temos que cuidar para não baixarmos a guarda, não, de repente não começarmos a achar que não tem problema. E realmente precisa ter cuidado, porque o mundo que a gente vive é muito sensual, é muito apelo nessa área. A gente liga, a gente olha qualquer coisa, sempre estimulando comida, bebida, uma cervejinha, não sei o que, o churrasco, não sei o que. Então a gente é muito estímulo nessa área. E na área da sensualidade nem se fala. Então, de fato, a gente precisa realmente educar os nossos sentidos. Eu preciso cuidar com o que eu vejo, com o que eu olho, né? Para que, de fato, também não vá estimulando esse tipo de pensamento na minha cabeça. Senão eu vou repetir exatamente o que o mundo faz. E aí a minha vida espiritual não vai para frente. Ela vai ficar patinando, porque eu estou desprezando algo que destrói a vida espiritual, que é o pecado. Então, o que destrói o plano de Deus na minha vida é o pecado, quando eu escolho o pecado como um caminho e não quero abrir mão dele. A gente se torna rebelde diante de Deus. A gente não quer aceitar que aquilo é pecado, ou não quer abrir mão daquilo, então fica naquilo, só que aí o demônio vai crescer, ele vai destruir toda a nossa vida espiritual e vai nos paralisar. Nós não vamos crescer e não vamos ser santos. Ou quem sabe, vamos ficar muito tempo no purgatório. Se não acontecer coisa pior. Então, hoje o Senhor está nos dando, para o nosso pecado tem solução, tem caminho. Jesus já deu o caminho. E nem Jesus, na sua palavra, no seu caminho, Ele que é a porta, então nós temos de fato a certeza da vitória.
É possível sim vencer este pecado. É possível sim viver a virtude da temperança, que é a virtude oposta a esse vício, e o equilíbrio nessas coisas, nos alimentos, nos prazeres, diante dessas coisas todas. Então que Deus nos fortaleça na nossa vida de oração, mas também nos fortaleça nas atitudes, nas buscas das virtudes necessárias para que esses vícios também não nos dominem. A gente possa realmente ser livre para servir a Deus de acordo com a sua vontade. Vamos fazer um momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor. Ofertório.